Boa noite, tudo bom? Então, eu tô fazendo um piloto aqui, tô passando por um momento de prova grande e pensando se eu deveria começar ainda no meu deserto, ainda na minha prova, começar a falar da minha experiência, da minha vivência, de tudo que esse deserto tem feito na minha vida. Tô aqui, improvisei um lugar, num banheiro aqui de casa. Agora, hoje é sexta-feira santa, né? Hoje é dia 19, se eu não me engano, de abril. Dia 19 de abril de 2019. E depois que eu tive uma experiência hoje com uma outra mulher da minha idade, que ainda não tem claramente que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas que da forma dela acredita na restauração do casamento, e eu pude trocar uma experiência com ela hoje, assim, né? Eu, desde que eu me converti, não acredito mais em coincidência, né? Então, eu creio sim, é uma pessoa que eu conheço desde a minha infância aqui na minha terra natal. Então, eu acredito que Deus usou esse momento para me despertar, para, por mais que eu me ache despreparada e, né, eu estou acompanhando vários sites desde que eu comecei nesse processo e resolvi acreditar na restauração do meu casamento sem olhar as circunstâncias, né? E que as pessoas falam, até às vezes evangélicos também, pessoas que temem a Deus, né? De alguma forma, eu não vejo que elas estão querendo me desestimular, mas sim tentar me colocar para cima, né? Que eu não precisaria estar vivendo isso, mas quem está vivendo esse deserto, uma separação familiar, é que realmente sabe. E o que eu posso dizer para vocês, assim, vou tentar ser bem sucinta, a experiência que eu tive até agora, é que você se posiciona. Você quer lutar pelo seu casamento perante Deus, ou você vai desistir, você vai entregar e partir para outra, porque no meu caso tem legalidade, né? E desde o início eu coloquei isso para Deus, né? A pessoa também tem livre-arbítrio, né? Mas de tudo que eu venho aprendendo, de tudo que eu venho buscando, é que independente do nosso livre-arbítrio, quando a gente está em pecado, não é o que Deus quer, né? Deus quer que a gente esteja mais próximo a Ele, Deus quer que a gente viva os sonhos dele. E o sonho da família é de Deus, o divórcio não é de Deus. Isso é uma coisa que você pode ter certeza no seu coração. O divórcio não é de Deus. Então, se você tiver a legalidade como eu e quiser se posicionar, eu quero lutar e vou lutar pelo meu casamento, pela restauração do meu casamento, se posicione assim e vá em frente. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, né? Como diz a palavra e como eu venho recebendo essa confirmação de Deus o tempo todo, não olhe para essa circunstância que seu marido está passando, com a OM, como falam, né? Eu vou tratar, não olhe mais para isso. Desvie, ele pediu assim, não é para passar por cima, não é para dar uma volta, ele quer que eu desvie e siga em frente. Isso num culto aqui, no meu momento logo no início desse deserto, que eu cheguei aqui na minha terra natal, que eu passei, não vou mentir, eu passei bastante tempo assim naquela primeira fase, que é a fase do desespero, até que a negação não demorou muito não, né? De ver que tudo aquilo ali estava acontecendo mesmo, né? Tá acontecendo. Mas a questão do desespero, de ver que eu coloquei meu marido em primeiro plano e não Deus, e de confiar, de descansar, isso aí foi terrível. Eu já tô há 6 meses e pouquinho separada de corpos, né? Ele saiu de casa, eu tô morando em outro estado. Ele se mudou para trabalhar, eu tô morando no estado, e ele mora em outro estado, e a OM mora em outra região, né? Então, o que eu queria dizer para vocês era isso, nesse primeiro momento, assim, o que é que você quer? Se você é homem, se você é mulher, o que é que você quer? Você sendo cristão, você acreditando que a família é o propósito de Deus.
Você quer lutar pela sua família ou você quer largar de mão e deixar que as coisas aconteçam? Porque você realmente tem o livre-arbítrio. Mas saiba que o pecado não é de Deus. Então, se você se posicionar por lutar contra o pecado, contra o adultério, contra uma situação de abandono, seja ela nessa situação de adultério, da tua pessoa ter um outro alguém ou não, Deus vai te ajudar. Agora, se você se posicionar em se divorciar, aí você já decretou o fim dessa instituição para você. Deus, ele não se alegra no divórcio. Não se alegra. Então, se a gente quer dar alegria para Deus, se a gente confia em Deus, então meu conselho para você é se posicionar e lutar. Não vai ser fácil, vai doer. Quem está passando por uma separação sabe que, e se você ama realmente sua esposa, seu marido, que é uma dor muito dilacerante, é uma dor muito forte, é algo assim que por mais que você tenha problema, você tenha discussão no seu casamento, ou que você esteja vivendo aquela falsa paz, onde nem os dois se mexia e parecia que estava tudo bem, de repente desabou. Não era o meu caso, né? Eu era uma mulher rixosa, estou correndo atrás disso, porque a gente, quando a gente está nesse deserto da separação, eu creio, assim, que eu estou aprendendo, que a gente precisa primeiro olhar para a gente, porque Deus ele vai fazer. Mas se você não se posicionar em Deus, se você não tornar Deus o único Senhor, verdadeiro altar e aquele a quem você deve adorar, vai ser difícil, porque você precisa primeiro de restauração dentro de você, porque o casamento ele acabou, está nesse processo da separação, não é apenas por quem saiu do casamento, né? As duas partes certamente têm alguma culpa aí, ou a questão de se omitir, ou de se impor demais, no caso da mulher, como eu esperava muito do meu marido, nunca vinha, então eu sempre tinha que me posicionar, tentei fazer com que ele aprendesse a ser, desculpa, o cabeça da família e não tive retorno. Tentei sempre fazer das minhas formas, com os meus braços, colocar devocional dentro de casa, né? Me converti na Batista e ele é assembleiano. Então, até para ir para o altar, eu falava para ele, mas como vocês vão adorar a Deus, louvar a Deus e ali vocês não fazem uma oração nem nada? Eu achava muito estranho isso. Chegando em casa, assim, a questão de orar por um alimento, algo simples, assim, sabe? De trazer alguma coisa do que a gente deveria fazer para dentro de casa. A gente tem um filho de 6 anos. Mas isso não acontecia. Enfim, é uma história muito comprida, assim, mas certamente o meu casamento ele não findou porque o meu marido chegou lá e saiu de casa, né? Tantas e tantas coisas que aconteceram. Mas certamente também pela forma que eu me posicionei. Se eu tivesse conseguido fazer isso antes dele findar, talvez eu estivesse dando outro tipo de auxílio aqui, de testemunho, né? Mas no meu caso, estou vivendo uma separação. Coloquei uma situação para assinar o divórcio, mas no fundo do meu coração é para que Deus tenha um tempo para trabalhar no coração do meu marido. Tirar as escamas dos olhos dele e também da outra pessoa, que é até uma pessoa que é cristã, né? E isso foi o que mais me chocou na época, assim, porque não vou citar nomes, né? Mas é uma viúva de um pastor. Eu não sei até que ponto o envolvimento deles está, mas para uma pessoa que é cristã, acreditar em alguém que pode ser feliz, pode ter um relacionamento com alguém destruindo uma família, e sendo cristã, sendo evangélica, uma ex-pastora ou pastora, não sei, só Satanás mesmo, né? Então, eu no estágio que eu estou, já consigo orar também pela libertação dela e não apenas o dele. E pedir no nome dela, pelo nome dela, já consigo falar o nome dela, né? Talvez isso para quem, não sei quem é que vai ver esse vídeo, mas para alguém que está vendo aqui não seja grande coisa, mas para quem está passando por isso, é realmente uma grande evolução, né?
E é isso que eu queria falar, assim, de início, dizer para você que quer lutar pelo seu casamento, você não desista, né? Busque ajuda. Hoje com a internet a gente tem tantas facilidades, né? A palavra de Deus ia colocar aqui a questão da Sara, né? Que o marido dela, Abraão, é o pai da fé, né? E Deus revelou a ele que ele confiasse que ele teria, né? A, os filhos dele, né? Seriam como estrelas, né? No céu, assim, da quantidade de frutos que iam dar, né? E ele também, creio eu, que passou isso para a esposa, mas o filho nunca vinha. Então teve aquele momento que ela colocou, não, deu, né? Chega. Colocou ali já idosa, né? Na fase que ela deu o esposo para Agar, que era serva dela egípcia, né? Que até depois gerou Ismael. Que eu creio até hoje, eu brinco que a Sara, ela foi a criadora da dispersão lá em Jerusalém, né? Entre os muçulmanos e os judeus, porque do filho de Agar que veio o povo muçulmano e Sara gerou a Isaac, né? Que depois, com seus descendentes, geraram as 12 tribos de Judá através de Jacó, que é Israel. Mas enfim, isso aí. Só colocando Sara aqui no sentido de que ela era a esposa do pai da fé, né? Abraão é considerado o pai da fé. E mesmo com Deus falando diretamente com o marido dela, dizendo isso para ele, essa promessa, essa profecia para a vida deles, ela não teve fé suficiente para esperar o tempo de Deus. E olha, somos humanos, né? Ela gerou um filho com 90 anos. Não deve ter sido fácil mesmo para ela, não, né? Se colocando no lugar da Sara. Mas o que eu queria dizer para vocês era assim: se posicionem em Deus, busquem a Deus, leiam a palavra, se alimentem da palavra, busquem um lugar onde vocês encontrem paz para estar congregando, façam a obra de Deus de coração, não porque vocês querem ansiosamente que algo aconteça, mas porque isso vai fazer algo muito verdadeiro e genuíno dentro de vocês. A salvação ela é individual, né, meu povo? Você sendo cristão, você sabe disso. Você deve lutar pela sua salvação para fazer qualquer coisa por outra pessoa. Não adianta você ter um casamento feliz aos olhos humanos e perder sua vida depois daqui, né? Perder sua alma. Porque o seu Deus tem que ser Jeová, né? Tem que ser esse Deus que a gente acredita que está aqui na palavra. Então, busque a Ele em primeiro lugar, literalmente, sabe? Parece não, isso em mim aconteceu, eu creio, para que eu me aproximasse mais de Deus, porque do jeito que o meu casamento estava, que a gente estava empurrando com a barriga, eu também, mesmo dentro da igreja, ele também, né, de louvor, do ministério de louvor, e eu cantava em coral, ajudava lá de alguma forma, mas eu verdadeiramente não estava fazendo a vontade de Deus, porque Deus ele pede para a gente ser submissa, e às vezes que eu fazia isso, eu via diferença no meu lar, mas eu não conseguia prosseguir porque eu não via que meu marido se posicionava como cabeça da nossa relação, mas isso realmente é uma história muito comprida. Eu só queria colocar esse vídeo aqui para que você acreditasse que você pode lutar pelo seu casamento, por mais difícil que esteja, porque a gente serve a um Deus que é o Deus do impossível, né? E creia, ele pode amolecer um coração duro. O rei da Babilônia teve que virar bicho, né? O rei Nabucodonosor, para que Deus fizesse ali um sobrenatural na vida dele, né? E pela misericórdia, se não me engano, foram 7 anos, né? Ele voltou ao estado normal dele, assim. Então, não espere viver um deserto para buscar a Deus. Não faça isso por obrigação, faça porque você acredita que ele existe, né? Deus existe. Existe o bem e o mal. Que lado que você quer viver, se posicionar? O inimigo se alegra nas nossas desgraças. Você acha que você desistir de lutar pelo seu casamento, você vai estar alegrando a quem? Né? Você tem legalidade? Beleza. Sofreu já o pão que o diabo amassou. Né? Chega ali, mas se você quiser lutar, filho, eu tô aqui. Eu tô contigo, eu te dou o que preciso for.
Eu só preciso que tu descanse e confie em mim. Espero que esse vídeo ajude a alguém. Tô ainda pensando se eu vou postar. Porque, como eu falei, eu tô vivendo o deserto, mas agora, graças a Deus, tô numa fase assim de... Tô quase conseguindo liberar perdão, sabe? Eu já tô orando por eles. Eu creio na restauração do meu casamento. Antes eu estava passando por todo esse processo de jejum, de oração, buscando assim desesperadamente subterfúgios, situações para me encher, para me dar certeza disso. E quando eu realmente pedindo a Deus para descansar e confiar, é aí que eu tô vendo as coisas de uma outra forma, né? Porque você não pode fazer da sua esposa, do seu esposo, um altar, um Deus. Eles são falhos. Viva isso antes do seu casamento chegar nesse ponto, né? De buscar a Deus e deixar Ele fazer o resto, tá? Então, a graça e paz. Lute, persevere, confie, descanse e perdoe. Não só a pessoa que lhe magoou, mas perdoe a você também. Você é um ser humano. Deus, ele se agrada de um coração quebrantado. Então, se proste, abre o seu coração, revele todos os seus pecados para Deus e deixa Ele trabalhar verdadeiramente na sua vida. Tá bom? Uma boa noite, bom feriadão a todos, a graça e a paz de Jesus Cristo.